Olá galera, sejam muito bem-vindos ao Futebol Arte. No vídeo de hoje veremos os times brasileiros campeões de mundiais não reconhecidos. É bastante gente. Sabemos que a FIFA reconhece somente a Copa Toyota, a Copa Intercontinental e o Mundial da FIFA como legítimos mundiais. Mas olhando para trás, tem muitos clubes campeões de torneios antigos, e que se hoje fosse considerar como mundiais, o ranking mudaria muito. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like, isso nos mantém motivados para trazer novos vídeos. Veja agora todos os times brasileiros campeões de mundiais não reconhecidos. Começando pela Copa Rio. A Copa Rio Internacional foi realizada no começo da década de 50 aqui no Brasil, em 2 anos seguidos em 1951 e 1952. Essa competição continha 8 participantes que eram divididos em 2 grupos com 4 times cada. Suas partidas eram disputadas no Rio de Janeiro e em São Paulo. Em 1951 os grupos estavam divididos assim. No grupo do Rio de Janeiro, tinha o Vasco como representante, pois tinha sido campeão carioca em 1950. O Sporting de Portugal, campeão português da temporada 50-51. O Nacional do Uruguai, campeão uruguaio de 1950. E a Áustria Viena da Áustria, campeão austríaco de 49-50. E no grupo de São Paulo, tinha o Palmeiras como representante, campeão paulista de 1950. A Juventus da Itália, campeão italiano de 49-50. A Estrela Vermelha da Iugoslávia, campeão da Copa Iugoslávia de 1950. E Nice da França, campeão francês de 50-51. A decisão ficou entre Palmeiras e Juventus, que fizeram os 2 jogos no Maracanã. No primeiro jogo o Palmeiras venceu por 1-0. E no segundo jogo Palmeiras e Juventus ficaram no empate em 2-2, dando o título para o Palmeiras, que se tornaria o primeiro campeão do mundo. Copa Rio de 1952. O grupo do Rio de Janeiro continha o Fluminense como representante, pois era o atual campeão carioca de 1951. Tinha o Grasshopper Clube da Suíça, campeão suíço de 51-52. O Peñarol do Uruguai, campeão uruguaio de 1951. E o Sporting de Portugal, campeão português de 51-52. No grupo de São Paulo continha o Corinthians como representante, pois era o atual campeão paulista de 1951. O Saarbrücken da Alemanha, vice-campeão alemão 51-52, mas que era finalista do campeonato na época do convite. O Libertad do Paraguai, vice-campeão paraguaio de 1952, liderava a competição na época do convite. E a Áustria Viena da Áustria, vice-campeão austríaco da temporada 51-52, liderava o campeonato na época do convite. A decisão ficou entre Fluminense e Corinthians, que fizeram 2 jogos no Maracanã. O primeiro jogo o Fluminense venceu por 2-0. E no segundo jogo Fluminense e Corinthians ficaram no empate em 2-2, dando o título pro Flusão. Torneio Octogonal Rivadavia Correia Meyer. Esse torneio, realizado em 1953, veio para substituir a Copa Rio Internacional. Ela continha as mesmas regras da Copa Rio, sendo disputada por 8 clubes divididos em 2 grupos. A única mudança mesmo que teve nesse torneio foi que tivemos mais clubes brasileiros como participantes. No grupo do Rio de Janeiro, tinha o Botafogo, que tinha sido 4º colocado do torneio Rio-São Paulo de 1953. O Hibernian da Escócia, bicampeão escocês de 50-51 e 51-52. O Nacional foi o convidado do ano, mas foi proibido de participar pela Associação Uruguaia de Futebol, e foi substituído pelo Fluminense. E Vasco da Gama, vice-campeão do torneio Rio-São Paulo de 1953. No grupo de São Paulo, tinha o Corinthians, campeão do torneio Rio-São Paulo de 1953. O Olímpia do Paraguai, vice-campeão paraguaio em 1953, mas liderava o campeonato de seu país na época do convite. São Paulo, 3º colocado do torneio Rio-São Paulo de 1953. E o Sporting de Portugal, tricampeão português de 50-51, 51, 52 e 52-53. A decisão ficou entre Vasco e São Paulo.
A primeira partida foi no Pacaembu, onde o Vasco venceu por 1-0. E o segundo jogo foi no Maracanã, onde o Vasco venceu por 2-1 e se sagrou campeão daquele ano. Troféu Triangular de Caracas. Esse torneio teve 10 edições de 1958 a 1981, onde clubes e seleções se enfrentavam. Ela era disputada em Caracas, na Venezuela. Continham 3 participantes, e a forma de disputa era todos contra todos em apenas jogos de ida. Quem somasse mais pontos nesses jogos era declarado campeões. O Bangu foi o primeiro campeão em 1958, ganhando o primeiro jogo do Malmo por 2-0, e se sagrou campeão em cima do Osasuna por 1-0. Quem diria o Bangu campeão do mundo? O Botafogo foi campeão 3 vezes dessa competição. A primeira conquista foi em 1967, onde empatou o primeiro jogo com Peñarol em 0-0, e se sagrou campeão em cima do poderoso Barcelona, vencendo por 3-2. A segunda conquista em 1968, vencendo o primeiro jogo contra a seleção da Argentina por 1-0, e depois se sagrando campeão em cima do Benfica, ganhando por 2-0. A terceira conquista veio em 1970, vencendo o primeiro jogo em cima da seleção da União Soviética por 1-0, e se sagrando campeão em cima do Spartak Trnava, ganhando de 2-1. Outro que foi campeão foi o Cruzeiro, e por 2 vezes. A primeira no mesmo ano que o Botafogo, em 1970, vencendo o primeiro jogo do Celta de Vigo por 1-0, e se sagrando campeão em cima do Porto nos pênaltis depois de um empate sem gols. A segunda conquista veio em 1977, vencendo o primeiro jogo em cima do Grêmio por 2-0, e se sagrando campeão em cima do Independiente da Argentina, depois de um empate sem gols. Pequena Taça do Mundo. Esse torneio foi realizado na Venezuela, no Brasil, na Colômbia e também na Espanha, em edições diferentes. Ela teve 13 edições, onde apenas 2 clubes brasileiros conseguiram vencer a competição. Essa competição continha apenas 4 clubes, que se enfrentavam entre si em 2 turnos. E quem somasse mais pontos, sairia campeão da competição. Apenas 2 clubes brasileiros conseguiram ser campeão dessa competição. O Corinthians ergueu a taça em 1953, ganhando todos seus jogos. Ganhou da Roma 2 vezes, a primeira por 1-0, e a segunda por 3-1. Ganhou do Caracas, a primeira por 2-1, e a segunda por 2-0, e para se sagrar campeão, venceu o todo-poderoso Barcelona. No primeiro jogo venceu por 3-2 e no segundo ganhou por 1-0. Lembrando que essa competição era em turnos, que nem o Campeonato Brasileiro. O São Paulo venceu 2 vezes, a primeira em 1955, ganhando 4 jogos e empatando 2. Contra o Valência, empatou o primeiro jogo em 1-1 e venceu o segundo por 2-0. Contra o La Salle da Colômbia, venceu os 2 jogos, o primeiro por 2-0 e o segundo por 4-3. E contra o Benfica, venceu o primeiro jogo por 4-2 e empatou no segundo jogo em 0-0. A segunda conquista do tricolor foi em 1963, ganhando 3 jogos e empatando 1. Contra o Porto, venceu o primeiro jogo por 2-1 e o segundo jogo não foi realizado, pois o São Paulo já era campeão. Contra o Real Madrid, o São Paulo venceu o primeiro jogo por 2-1 e empatou o segundo em 0-0. Essa competição só teve 3 participantes. Campeonato Internacional de Paris. A primeira edição seria realizada em 1956 para comemorar os 50 anos do voo de Santos Dumont na capital francesa, mas a edição acabou sendo disputada somente no ano seguinte. A competição continha 4 participantes, um brasileiro, um francês e 2 europeus. A disputa era em mata-mata. 5 brasileiros venceram essa competição. O Fluminense ergueu a taça 2 vezes, a primeira em 1976 vencendo a seleção europeia por 3-1, e a segunda conquista em 1987 em cima do Bordeaux da França, vencendo por 1-0. Outro com 2 títulos é o Santos, que venceu a primeira em 1960 em cima do Racing de Paris, ganhando o jogo por 4-1, e o segundo título em 1961 em cima do Benfica, vencendo por 6-3. O Vasco conquistou seu título em 1957, na primeira edição, ganhando do Real Madrid por 4-3.
Outro que conquistou o título foi o Botafogo em 1963 em cima do Racing de Paris, vencendo o jogo por 3-2. O Atlético Mineiro foi campeão em 1982, em cima do Dinamo Zagreb, vencendo o jogo por 1-0. International Soccer League. Esse torneio foi realizado em Nova York, nos Estados Unidos. A competição teve modelo bastante semelhante à da Copa Rio, só que o número de participantes era bem superior. A primeira edição continha 12 participantes, e teve edições que tinha 16 participantes que eram divididos em 2 grupos. Os primeiros de cada grupo se classificava direto para a grande final. O primeiro clube brasileiro a levantar a taça foi o Bangu em 1960, que venceu o Confidemus da Escócia por 2-0. O segundo clube a levantar a taça foi o América do Rio, que venceu o Belenenses de Portugal. No primeiro jogo fez 2-0 e no segundo se sagrou campeão por 1-0. Aí, já fizeram as contas? Quantos mundiais cada clube teria caso fosse reconhecido todos os mundiais de clubes? Agora vamos simular como estaria o ranking de títulos, somando os títulos não reconhecidos com os reconhecidos. Clubes com um título: Palmeiras, Atlético Mineiro, América do Rio, Grêmio, Internacional e Flamengo. Agora clubes com 2 títulos: Vasco, Bangu e Cruzeiro. Clubes com 3 títulos: Fluminense e Corinthians. Clubes com 4 títulos: Botafogo e Santos. E para fechar, clubes com 5 títulos. Apenas o São Paulo teria 5 títulos. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal e ative as notificações e não se esqueça de deixar o like.